Chegou o dia da fidelidade dos santos. Não há medo nem inferno que possa me deter. Eu sou o templo do grande avivamento. Eu tomo posse, invade o planeta. Aleluia. Com poder e grande glória, celebrar. Pula aí, meu irmão. Venceu o povo de Deus. Venceu. Você venceu. Pela fé você venceu. Caiu. Não há Deus como o nosso Deus, que vence em glória. Venceu. O povo de Deus venceu. A Babilônia caiu. Não há Deus como o nosso Deus, que vence em glória. Celebre, dance. Não há Deus como o nosso Deus. Celebre, dance. Não há Deus como o nosso Deus. Celebre, dance. Não há Deus como o nosso Deus. Celebre, dance. Não há Deus como o nosso Deus. Ele venceu. Aleluia. Venceu. O povo de Deus venceu. A Babilônia caiu. Não há Deus como o nosso Deus, que vence em glória. Oh, 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 oh. Aleluia, glória a Deus. Seja inundado pela alegria do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agora apresentar o pastor Evilásio, ele que é missionário também no Timor-Leste, é um dos nossos parceiros antigos. Para vocês terem uma base, em 2014 nós estabelecemos parceria com Moçambique, pastor Itamar e missionária Alda, lá da Missão Pieia. Em 2015 nós estabelecemos parceria com o pastor Peter e pastora Cristina, lá da Índia, e aí através dele, os missionários Adie e Bassum, no Nepal, e Bharati e Shanti, no Butão. E além dos pastores Joseph Shirimati e Joshua Morsi, que é o propriamente da Índia, né? Cidades ali perto da onde o pastor Peter vive. Então ali nós conseguimos fazer uma grande parceria, e no ano seguinte, que foi uma grata surpresa para nós, porque estando lá na Índia, eu estava conversando com o pastor Peter, e eu dizia para ele: pastor, você não sabe, desde quando pastoreava lá no Brasil, eu oro, meu coração queima pelo Timor-Leste. Aí ele arregalou o olho assim para mim e falou assim: Timor-Leste, pastor? Eu falei: sério, Timor-Leste, é uma ilha. Ele falou: eu não sei onde que é. Eu sei porque um missionário de lá esteve conosco este ano aqui. E ele é brasileiro também, ele veio, trouxe uma equipe aqui para fazer o prático, né, da ITED deles, aqui na Índia conosco, e eu posso apresentá-lo para você. Eu falei assim: meu Deus. Aí eu disse para o pastor Peter assim: sabe quantos anos eu estou orando para encontrar um missionário no Timor-Leste? Porque Deus não deixou eu parar de insistir nessa procura. Ele falou assim: quanto? Eu falei: há 14 anos. 14 anos eu estou orando para que Deus levante um missionário no Timor-Leste para a gente poder contribuir, cooperar com o ministério dele lá. E foi o que aconteceu. No ano seguinte, 2016, o pastor Peter, vocês lembram? Nós tivemos aqui a conferência missionária, e aí no meio do caminho, dava para eu descer, encontrá-lo em Singapura, e de Singapura irmos visitar o trabalho do Timor-Leste. E foi isso que nós fizemos. Nós visitamos lá o Timor-Leste, passamos lá alguns dias, e de lá
voltamos juntos para a conferência missionária aqui no Japão, trazendo o pastor Peter junto, né? E aí vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Então agora, sem demais, né, palavras aqui delongas, eu quero apresentar aqui o nosso grande amigo e parceiro, pastor Evilásio, missionário querido. E aí você, pastor Evilásio, a paz, graça e paz. Aí você pode fazer aí as suas apresentações, não é? Apresentar sua família e tudo mais. Mas, desde de antemão, né, gente? Seja bem-vindo, não é? Seja bem-vindo. Dá um tchau aí para o pastor Evilásio. Deus abençoe, que o Senhor te use poderosamente. E nós vamos orar pelo pastor Evilásio aqui? Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato por ter a vida do pastor Evilásio aqui conosco hoje. Nós, como igreja, somos gratos pela parceria séria deste homem e da sua esposa, a missionária Elisângela, que está também fazendo esse trabalho com ele há muitos anos, lugar onde ele criou seus filhos, lugar onde estabeleceu ali muitos nativos, como servos do Senhor também. E eu declaro, Senhor, a nossa gratidão a Ti e as bênçãos do Senhor sobre ele, sobre o seu ministério e a palavra que ele trará, porque eu tenho certeza que o Senhor já falou com ele. Então, Senhor, fala conosco através da vida desse Teu servo. Use-o sem reservas, com poder e glória. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Fica à vontade, meu querido. A palavra é com você. Amém. Obrigado. Pais queridos, é uma grande satisfação poder estar com vocês nessa manhã. E realmente nosso coração está cheio de alegria. Quero mostrar para vocês, apresentar minha família, chamar aqui a minha esposa Elisângela. Ai, irmãos, a paz. Felipe é o nosso filho do meio. Oi. A Sara, que é a nossa caçulinha aqui, ó. O nosso filho mais velho está no Brasil, ele está fazendo universidade, trabalhando lá. Então, no momento, agora é só nós 4 mesmo aqui. O Leonardo, ele nasceu no Brasil. Quando a gente veio para o Timor, ele tinha 1 ano e meio. E depois, em 2006, o Felipe nasceu. Foi no período da crise aqui no Timor, e a gente teve que ir para a Austrália. Então, ele nasceu na Austrália. A Sara nasceu em 2009 e foi aqui no Timor. Então, a gente tem um brasileiro, um australiano e uma timorense. Uma família internacional. Literalmente missionária. Gente, a gente já está no Timor já há quase 20 anos. Né? Esse ano a gente está completando 19. Ano que vem, março do ano que vem, a gente vai estar completando 20 anos, que é uma vida mesmo aqui no Timor. Então, tem sido tempo de muitas lutas, mas de grandes vitórias também. Eu vou estar podendo compartilhar um pouquinho com vocês hoje, nessa manhã. E quando eu fui orar ao Senhor, pedindo a palavra ao Senhor para essa manhã, e Deus me trouxe a palavra de Neemias, capítulo 1, um pouco do capítulo 1 e um pouquinho do capítulo 2. Eu vou pedir que vocês, se é de costume de vocês ficarem em pé, podem ficar. Se não puder, pode ficar sentado mesmo. Mas vamos ler a palavra de Neemias, capítulo 1, de 1 até o versículo 4. E depois a gente vai mudar para Neemias, capítulo 2, de 1 até o versículo 8. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Ok. E diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo 1, de 1 a 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital,
que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Capítulo 2, versículo 1 até o 8. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu. E disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Eu disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, a guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeiras para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mas deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa manhã, e nós queremos nos render diante do Senhor. Senhor, nós precisamos ouvir da Tua palavra, e nós precisamos da liderança do Teu Espírito Santo nessa manhã. Então, Senhor, eu te peço, Jesus, crucifica todo o meu eu, toda a minha própria voz, cala a minha própria vontade, Jesus. Eu peço ao Senhor que a presença do Senhor e a liderança do Teu Espírito seja permanente em nossas vidas nessa manhã, nesse dia, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa liderar e falar através da minha vida. Na autoridade do nome de Jesus também eu calo toda voz contrária ao Teu reino e à Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A palavra que Deus me deu foi fazendo história e mudando história. E quando eu meditei nessa palavra de Neemias, foi tão interessante ver o contexto que ele vivia e a forma que Deus liderou Neemias para fazer a história e para mudar a história. Né? Quando a gente vê esse contexto de Neemias, a gente sabe, né, que Judá tinha sido sitiado, tinha sido atacado pelo rei da Pérsia e muitos de Judá tinham sido levados para a Pérsia. E como Neemias, ele estava na cidade de Suzã e servindo ao rei. E certo dia, né, um de seus irmãos, alguns de sua família, foi até Suzã visitá-los. E quando chegou lá, a primeira coisa que Neemias perguntou foi: como que está Jerusalém? Ou como que está o nosso povo em Judá? E a notícia que ele ouviu não foi nada boa. E aquilo ali veio como tocou o coração de Neemias. Quando ele ouviu de como que estava Jerusalém e como que estava o povo em Jerusalém, aquilo ali
veio como tristeza para o coração de Neemias. E foi interessante que, quando ele ouviu aquilo ali, a primeira coisa que ele fez, ele foi para a presença de Deus. Ele foi em oração clamar ao Senhor por aquela situação que o povo estava vivendo e que Jerusalém estava vivendo. E isso chamou minha atenção. Né? Quando a gente vê a vida de Neemias, né, a gente pode observar alguns princípios que é muito forte na vida dele. Né? A gente pode ver, né, que Neemias, ele era um homem de visão. A primeira parte que a gente pode ver é que Neemias, ele era um homem de visão. Porque quando ele ouviu a notícia, ele teve uma ampla visão do que realmente estava acontecendo. E aquilo ali tocou o coração dele. Segundo ponto que a gente pode ver na vida de Neemias, que ele era um homem sensível à necessidade. Ele olhou para a necessidade e ele não ficou de braços cruzados. Ele teve uma ação. A necessidade que ele viu gerou nele uma ação. E a primeira ação que foi gerada nele foi a oração. Ele foi para Deus. E isso também mostra uma outra característica de Neemias, que ele era um homem de oração. Conectando a isso também, a gente vê que Neemias era um homem temente a Deus. O fato dele levar toda aquela necessidade para Deus mostrava que ele era um homem temente a Deus, um homem que tinha o temor do Senhor. Uma outra coisa que a gente pode observar nesse texto, que Neemias era um homem de bom relacionamento. Quando a gente vê a história dele com o rei da Pérsia, a gente pode ver que ele tinha um bom relacionamento com o rei. Interessante observar nesse texto que Neemias, ele era um inimigo do rei, né? O rei atacou Jerusalém. A Pérsia atacou Judá. E Neemias foi como escravo para Jerusalém, para Suzã, para a Pérsia. Mas quando chega lá, depois de algum tempo, ele é nomeado copeiro do rei. Na minha visão, eu acredito que ser copeiro não era uma qualquer posição ou profissão naquela época. Era uma profissão de uma grande profissão. Era uma posição boa. E eu creio que muitos desejavam essa posição de ser copeiro e de estar ao lado do rei, de poder servir o rei. Mas, além de tudo isso, era uma posição de grande responsabilidade. A gente sabe que o copeiro, ele era aquele que provava o vinho, que provava os alimentos antes do rei provar. Porque se tivesse algum veneno, alguma coisa mortífera, o primeiro a ser atingido seria o copeiro. Então, Neemias estava numa posição de grande responsabilidade. Mas a posição que ele tinha também mostrava a grande confiança que o rei tinha nele, mesmo ele sendo alguém de outra nação. Uma pessoa estrangeira, mas que ganhou a confiança do rei e ganhou uma grande posição diante daquele rei na Pérsia. Então, quando a gente vê a vida de Neemias, a gente pode entender o porquê que Deus escolhe Neemias para mudar a história de Jerusalém e para fazer história aonde ele estava. E nesse contexto, e nesse inteirinho desse texto, desse contexto, que eu quero chamar vocês a atenção para algumas coisas que a gente precisa atentar na vida em missões. Porque em todo tempo, Deus está nos chamando para fazer história e para mudar a história. E Deus nos está chamando a ter essa mesma visão de Neemias, esse mesmo chamado de Neemias. Um simples copeiro,
mas que Deus usou para mudar a história de Jerusalém e a história de Judá. O primeiro ponto que a gente pode ver nessa história de Neemias e que envolve missões é a oração, né? Porque a gente sabe que a gente pode fazer missões orando, contribuindo e indo. E a gente vai ver claramente nessa história de Neemias esses 3 pontos. O primeiro foi a oração. Quando Neemias ele ouve sobre a situação de Jerusalém e do povo, ele vai para Deus em oração. Então, a história de Jerusalém e a história do povo de Deus começa a ser mudada a partir daquele momento, quando Neemias ele dobra os seus joelhos e ele vai para Deus e ele clama a Deus pela situação que ele ouviu. Oração, ela muda a história. Oração, ela também faz história. E me lembra uma situação que a gente viveu aqui no Timor-Leste e que me mostrou quão claramente o poder que a oração tem em mudar história e fazer história. E a gente aqui no Timor, a gente tem todos os dias, de segunda a quinta, um tempo de intercessão, onde a gente para ouvir o Senhor e ouvir o coração de Deus. Não é algo que a gente traz de casa para orar. Não, a gente a gente faz alguns princípios de intercessão para calar a nossa voz, calar o nosso eu, calar a voz do inimigo, pedir a direção do Espírito Santo, pedir que Deus olhe o nosso coração para ver se há algo em nós que pode impedir a gente de ouvir o Senhor. E a gente faz essas orações objetivas e fica um tempo parado, ouvindo o que Deus vai falar à nossa mente e ao nosso coração. E numa certa manhã, a gente estava no tempo de intercessão, e nós fizemos os princípios de intercessão, e nós paramos para ouvir Deus. E naquele momento, Deus compartilhou com um dos nossos obreiros, o nome dele é Assal, era um timorense. E ele sentiu que Deus estava falando com ele, que a gente precisava orar pela mulher do chefe da aldeia de Seortulã, uma aldeia onde a gente estava construindo 37 casas. E Deus falou, ela está passando por um perigo de morte, e eu preciso que vocês estejam orando pela vida dela. E o nosso grupo ali começou a interceder pela vida da esposa do chefe de Seortulã. E quando a gente estava orando, intercedendo, na mesma hora, o chefe liga para o Assal. O chefe ligou para o nosso obreiro. E quando o Assal atendeu o telefone, ele falou, por favor, esteja orando pela minha esposa, porque uma cobra acabou de picá-la e ela está muito e muito mal. Naquela hora, nós começamos a glorificar ao Senhor, porque de antemão o Senhor já tinha nos avisado e a gente já estava clamando pela vida daquela mulher. E eles conseguiram tirar aquela mulher daquela aldeia e levou para a capital de Manatuto, do distrito, e conseguiu ser vacinado, tomar o soro, e Deus conseguiu salvar a vida daquela mulher. E naquele dia, o Senhor mostrou para a gente o poder que tem a oração. E a gente pode fazer história, e a gente pode mudar história através da nossa oração. E eu creio que naquele dia, lá em Suzã, caramba,
Pai, nós queremos já colocar em prática essa lição que já aprendemos através da vida desse teu servo. Seja lá o que estiver acontecendo nesta conexão, nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor levante agora anjos, Pai, levante, Senhor, recursos para que essa conexão seja restabelecida. Se houve ali um problema com aquele equipamento da parte lá do pastor Evilásio, que o Senhor providencie outro, eu tenho absoluta convicção de que o Senhor tem uma palavra para trazer ao nosso coração, ao meu coração, coração da tua igreja, e nós clamamos, Pai, para que o Senhor abençoe a vida daquele servo. Eu oro para que o Senhor não nos deixe sem essa palavra. Nós, Senhor, temos já por algumas ocasiões recebido palavra de tanta gente de fora e nunca deu este problema. E não é agora que o Senhor vai deixar-nos na mão. Eu oro, Pai, para que o Senhor restabeleça a conexão, a fim de que nós não sejamos atrapalhados e sejamos aqui roubados em relação à palavra que esse teu filho tem para nos trazer. E nós oramos, Pai, também aproveitando aqui, porque como a tua palavra declara, o Senhor está fazendo história, está mudando história. Então continua usando o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Amém. Amém. Gente, me perdoe, foi a bateria do telefone que caiu, eu não percebi. Mas, tá todo mundo me ouvindo? Ok. Mas eu creio que naquele dia lá em Suzã, quando Neemias ele foi para Deus em oração, ali foi o momento em que Deus começou a mudar a história de Jerusalém e do povo de Jerusalém. Mas não somente isso. Através da oração e da forma que Neemias expressava os princípios e os valores que ele tinha, Deus também chama Neemias para dar seguimento a esse chamado, a missão que Deus estava preparando para ele. Então, eu creio que a oração ali foi o primeiro passo para Neemias mudar a história e fazer história em Jerusalém e naquele tempo, né? Não é à toa que a gente tem o livro hoje de Neemias e a história de Neemias, porque ele foi um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem de visão, mas um homem que se colocou à disposição de Deus para fazer história e mudar a história. Um outro ponto que a gente pode ver, né, nesse contexto de missões são os recursos. Os recursos, porque quando Neemias foi para o rei e teve toda aquela história de o rei perceber que ele estava triste, e como copeiro ele não poderia apresentar-se triste diante do rei. Ele poderia morrer por causa disso. E quando o rei olha para ele e pergunta por que está triste o teu coração? E ele foi, como que eu vou estar alegre se o sepulcro dos meus pais estão na cidade de Jerusalém e totalmente destruída? E ali o rei perguntou, o que você quer? E mais uma vez ele vai para a presença de Deus, ele orou ao Senhor antes de responder ao rei. E Deus dá o direcionamento para ele. E então o rei pergunta, quanto que vai custar a tua viagem? E quanto tempo você vai ficar? Então, Neemias coloca diante do rei um homem que era inimigo de Jerusalém, do povo de Judá. E agora se coloca à disposição para financiar a viagem de Neemias. Então, Deus usa essa circunstância. Neemias coloca, olha, se é do agrado do rei, que o rei me dê cartas para os governadores e para o guarda da floresta, para que eu pegue madeiras para reconstruir o palácio, o templo, os muros. E o rei, então, financia todos os recursos que Neemias precisa para a viagem e para a missão de Neemias. E a importância dos recursos para a vida daquele que vai cumprir a missão é porque vai ser menos uma preocupação no campo.
vai ser menos uma batalha no campo, vai ser menos um estresse no campo. E a gente vê que essa parte do recurso é fundamental para que a missão seja cumprida de forma que mostre sucesso, que tenha totalmente um sucesso. E aí Deus usa a vida do rei para financiar a missão de Neemias até o campo, até o lugar, até Jerusalém, para que ele reconstrua os muros e também o templo de Jerusalém. Então, a gente vê a conexão que tem finanças, recursos, e, por último, a gente vê a forma de ir, o id, o propagar a palavra, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora, Neemias tem uma outra função. Ele foi aquele que intercedeu, ele levantou os recursos, agora ele vai para o campo. Ele vai para enfrentar as verdadeiras batalhas, né? A primeira batalha começou quando ele se colocou diante de Deus em oração. Mas ele só ia ver a batalha física no momento em que ele chegasse no campo. E a gente conhece toda a história de Neemias. A gente sabe como que foi para ele restaurar todo aquele muro em volta de Jerusalém. A história fala que teve tempo que as famílias tiveram que trabalhar com uma mão segurando a espada e a outra mão a colher e as ferramentas para a construção do templo. A gente vê que não foi um tempo fácil de batalha. Mas eu acredito que aquela batalha ela foi vencida antes mesmo deles chegarem ali. A batalha foi vencida quando ele jejuou e quando ele orou ao Senhor. E ali foi aquela preparação para que ele estivesse ali naquele lugar, sendo canal de Deus para restaurar a vida do povo, os muros de Jerusalém e mudar a sorte de Jerusalém naquele dia. E me lembrou muito uma história que a gente viveu aqui no Timor-Leste, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque parece que tem esses mesmos princípios que a gente vê na história de Neemias. E certa vez, tinha uma missionária que ela trabalhava na Visão Cristã, é uma organização missionária aqui no Timor-Leste. E uma missionária brasileira, e ela estava trabalhando numa aldeia de nome Beaço. Na tradução significa água de cachorro. O nome da aldeia é Água de Cachorro. Não me pergunte por que é esse nome, porque eu não tenho entendimento. Mas uma aldeia muito voltada ao animismo, muito voltada à feitiçaria, muito forte a feitiçaria. E ela estava nessa aldeia já há algum tempo, e ela tinha um trabalho com jovens e tinha um trabalho com as crianças. Mas ela não via um crescimento naquele trabalho. E já orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor rompesse o que precisasse ser rompido para que o evangelho se espalhasse naquela aldeia. E ela orando, o Senhor compartilhou com ela de convidar a nossa ETED para fazer um tempo prático nessa aldeia. Então, ela veio até a Jocum, até a nossa base aqui em Dili, na capital, e ela compartilhou sobre essa aldeia, sobre a dificuldade que ela estava tendo, e que Deus tinha dirigido ela, liderado ela, a convidar o nosso prático da ETED para essa aldeia. E quando nós oramos, o Senhor falou, vai, eu estou com vocês. Então, nessa época, era 2005, a Elisângela estava liderando o prático da ETED, ela e mais uma outra obreira, mas eles dividiram o tempo. Ela foi nas 2 primeiras semanas e a outra obreira foi depois. E ela foi para essa aldeia e no primeiro fim de semana, eu e um amigo meu, nós fomos visitar a Elisângela, eu e um amigo fomos visitar a Elisângela e Leonardo e a equipe lá na aldeia de Beaço. Fica mais ou menos umas 5 horas da capital. E nós fomos passar o final de semana com eles lá.
E quando nós chegamos na aldeia, desculpa, a Elisângela foi me apresentar a casa, o lugar, todo o lugar lá. E eu só essa casa que o chefe deu para a gente ficar. Aí ela falou, tá vendo aquela casa ali do lado da nossa casa, em frente da nossa casa? É a casa sagrada, é onde o feiticeiro faz os seus feitiços e tudo mais. E aí ela falou assim, olha, e aquela árvore ali do lado da casa é considerada uma árvore sagrada. E quando nós chegamos aqui, nós fomos pedir ao chefe para que nos deixasse com que a gente trabalhasse, fizesse o Ministério Infantil e de Jovem ali, porque a sombra é muito boa. E quando eu pedi, ele falou, não, essa árvore vocês não podem fazer nada. Aqui só o feiticeiro. Aquela outra árvore lá, vocês podem ir, podem fazer o trabalho com as crianças, com os jovens, mas aqui não pode não, só o feiticeiro. E aí, Deus colocou vocês bem no lugar bem estratégico mesmo, bem do lado da casa sagrada, em frente da árvore sagrada. E a gente passou o dia e chegou a noite e nós fomos dormir. Eu acho que era mais ou menos mais 9 e pouco da noite. E quando a gente foi dormir, logo em seguida eu comecei a sonhar. E eu sonhei que da árvore vinham muitos escorpiões. Esses escorpiões tentavam entrar na nossa casa. E eu pegava um chinelo e eu ficava matando os escorpiões antes deles entrarem na nossa casa. Mas vinham muito, eu matava um por um, ia matando e tentando impedir para que eles não entrassem na nossa casa. E de repente eu acordei. E quando eu acordei, graças a Deus que é apenas um sonho. Voltei a dormir novamente. E quando eu dormi, eu sonhei que da árvore vinha cães, mas cães enraivecidos. E esses cães vinham rangindo os dentes para mim, tentando entrar na nossa casa. Eu pegava um pedaço de madeira e tentava espantar aqueles cães dali da frente da nossa casa. E quando eu acordei, eu comecei a ouvir que da casa sagrada vinha um som de tambor, e tinha alguém batendo tambor na casa sagrada. E naquela hora Deus compartilhou comigo, vocês estão passando por um momento de batalha. Eu preciso que você levante e comece a orar. E naquela hora eu me levantei e eu comecei a orar ao Senhor, eu comecei a pedir a bênção do Senhor sobre a vida da Elisângela, do Leonardo. O Leonardo estava mais ou menos com 2 anos e meio, mais ou menos. E orando pela equipe, pelos alunos, o meu amigo que estava lá, o Edgar, e eu comecei a orar por cada um de nós, comecei a orar, a interceder pelo trabalho na aldeia, pelas crianças, pelos jovens, mas eu sentia, ao mesmo tempo, uma opressão muito grande. Parecia que a presença de Satanás era real naquele lugar. E o pelo do meu corpo chegava a se arrepiar, e eu sentia muita opressão e muito medo. E eu comecei a lutar contra o espírito de medo. E foi um tempo de muita batalha. E depois de 30, 40 minutos, eu estava muito cansado, eu tentava voltar a dormir, e eu sentia uma opressão, e eu não conseguia dormir, eu levantava novamente e começava a orar e guerrear e batalhar. E nessa hora o Leonardo acorda. E quando ele acordou, ele olhou para mim, pai, o que é isso na tua mão? E eu olhei para a minha mão e falei assim, eu não tenho nada na minha mão. Ele, sim, você está segurando uma coisa na tua mão. O que é isso na tua mão? E eu, filho, papai está orando. Vai dormir, papai precisa orar. E quando ele voltou para dormir, eu falei assim, Deus, o que o Leonardo viu na minha mão? E Deus me fez lembrar de quando a gente estava fazendo a ETED. Em certo dia, Deus tinha me dado uma palavra em Jeremias 1:5, onde falava, desde o ventre materno, eu te conheci, te escolhi, te consagrei profeta entre as nações. E naquele dia, no mesmo dia à tarde, o nosso líder, no nosso tempo de grupo pequeno, ele, no meio do estudo, ele parou o estudo e falou, Deus está falando que eu preciso orar por você.
e fique de pé. E eu fiquei de pé, ele falou, levanta a tua mão direita. Eu levantei a minha mão direita, e ele falou assim, Deus está colocando na tua mão uma espada, e ele está te consagrando profeta entre as nações. E naquela hora, quando o Leonardo compartilhou comigo, e falou assim, o que você está segurando? E depois que ele voltou a dormir, eu falei assim, Deus, o que meu filho viu na minha mão? E Deus me lembrou, eu te consagrei profeta entre as nações, e eu te consagrei, na tua mão tem uma espada. Eu preciso que você guerreie, eu preciso que você batalhe. E eu me levantei novamente, comecei a batalhar. E foi mais de 1 hora, batalhando e orando. Mas chegou um tempo que eu estava muito, muito cansado. E para quem sabe o que é batalha, te desgasta, né? Quem sabe o que é batalha, sabe que você fica emocionalmente e fisicamente muito, muito esgotado. E eu estava me sentindo muito esgotado naquela hora. E eu comecei, Deus, eu preciso dormir, eu preciso descansar, Pai. E eu me sentia fraco, mas ao mesmo tempo ainda muita opressão, muito medo. E na hora que eu estava orando, Deus me compartilhou aquela palavra de Josué, quando, na verdade, Josué não, quando Moisés, ele manda Josué com o povo enfrentar os amalequitas, e Moisés, Arão e Ur, eles vão para o alto da montanha. E a Bíblia fala que enquanto Moisés orava e estendia as mãos e orava, Josué e o povo começavam a vencer a batalha. Mas toda vez que Moisés se sentia cansado e abaixava suas mãos, Josué e o povo começavam a perder a batalha. E naquela hora Deus começou a compartilhar comigo, assim, você precisa de Arão e Ur com você. Acorda Elisângela, acorda Edgar, acorda os alunos, compartilha com eles sobre o sonho, compartilha sobre o que o Leonardo viu na tua mão e chame eles para estarem orando também. E naquela hora eu comecei a acordar Elisângela, acordei Edgar, acordei todo mundo, compartilhei do sonho que Deus tinha me dado. Eles ainda ouviam o som dos tambores que vinham da casa sagrada. E eu compartilhei da visão que o Leonardo teve. E nós pegamos um óleo e começamos a ungir um ao outro naquela noite, e pedindo a proteção do Senhor, e depois nós saímos ungindo todo o quintal, toda a casa, a casa era toda cercada com cercas de madeira. E a gente começou a ungir até mesmo as cercas, pedindo, Senhor, coloca os teus anjos neste lugar. Nós não sabemos o que realmente está acontecendo, mas nós pedimos a proteção do Senhor para a nossa vida, para esse lugar e para esse tempo aqui da gente. E depois que nós oramos um por outro, ungimos tudo, aí nós dividimos aquela noite numa vigília de oração, onde cada 1 hora um grupo ia ficar orando até amanhecer o dia. E depois daquilo ali eu fui dormir e fui descansar. E a equipe ficou dividindo, cada 1 hora da noite, um grupo ficava orando, intercedendo e guerreando por aquele tempo. E amanheceu o dia, era domingo, e a nossa equipe foi para a igreja, e eu e Elisângela, nós ficamos para fazer o alimento, o almoço. E quando a equipe chegou da igreja, a aldeia era de frente para o mar, era um lugar muito bonito, mar de águas cristalinas e a temperatura bem quentinha, bem gostosa. E os alunos foram nadar no mar. E, de repente, um dos alunos começou a se afogar. E o povo começou a gritar, e eu corri. Eu consegui entrar no mar e eu consegui tirar o Davi do mar. E quando eu coloquei o Davi na praia, juntou uma multidão de pessoas da aldeia. E o Davi tinha bebido muita água e o rosto dele estava muito, muito pálido. E o povo olhava para o Davi e começava a falar assim, a alma dele foi embora. Tem que chamar o feiticeiro
porque somente o feiticeiro que pode trazer a alma dele de volta. E naquela hora o Edgar, meu amigo, olhou para mim e falou assim, e agora? O que a gente vai fazer? E eu falei assim, olhei para o povo assim, não precisa chamar o feiticeiro, nós vamos cuidar do Davi, a gente está responsável por ele, nós vamos cuidar do Davi. Então nós pegamos o Davi, tiramos ele dali e levamos para casa e botamos ele no quintal da casa, tinha uma cama de bambu, é típico do timorense fazer essa cama debaixo da árvore, na varanda, que eles gostam de dormir à tarde. E nós colocamos o Davi deitado ali e começamos a dar o socorro necessário para que ele expelisse toda a água que ele tinha bebido. Mas ele estava muito, muito mal. E com aquilo ali o povo foi entrando e rodou. Tinha mais ou menos umas 70 pessoas naquele lugar. E o povo fala, a alma dele foi embora. Tem que chamar o feiticeiro, porque somente o feiticeiro que vai trazer a alma dele de volta. Se não chamar o feiticeiro, ele vai morrer. E a gente falou, não precisa, a gente vai cuidar. Mas aí a gente começou a orar pelo Davi, e dando os primeiros socorros, e quando a gente menos esperava, o povo começa a abrir alas, e a gente vê o feiticeiro entrando no nosso quintal. E junto com o feiticeiro tinha uma outra pessoa, e essa pessoa trazia um cesto na mão, e dentro do cesto as folhas da árvore sagrada. E o Edgar olhou para mim e falou e agora? O que a gente vai fazer? Eu olhei para o Edgar e falei, Edgar, esse feiticeiro é uma autoridade aqui. Se a gente se levantar contra ele, a gente vai se levantar contra todo esse povo aqui. A gente não tem nada a fazer, vamos orar. E vamos orar em português, vamos começar a repreender tudo isso, porque eles não entendem português, eles não vão saber do que a gente está orando. Então, vamos começar a orar e repreender tudo em oração agora. Desculpa. E quando o feiticeiro começou a pegar as folhas e que ele estava indo para tocar o Davi, nós começamos a orar e repreender a ação do inimigo na vida do Davi e naquela situação. E nós começamos a clamar ao Senhor, Senhor, dirige esse tempo. Senhor, vem com a tua presença. Não deixe ele tocar, Senhor, no Davi. E nós começamos a interceder e orar e repreender o inimigo. E naquela hora, eu senti algo que foi subindo da ponta do meu pé, e foi subindo, foi subindo, foi subindo. E quando chegou até a minha cabeça, eu estendi a mão e eu gritei, para! E naquela hora fez um silêncio total. E o Edgar olhou para mim e falou, meu Deus, nós vamos morrer agora. E naquela hora, eu com as mãos estendidas, eu olhei para o povo, eu olhei para o feiticeiro, eu falei assim, eu conheço a cultura de vocês, eu conheço os costumes de vocês, eu sei que vocês estão preocupados com o Davi, porque ele é um timorense, mas ele está sobre a nossa responsabilidade, e nós é que vamos cuidar dele. E naquela hora, era um silêncio que incomodava. E a minha esposa, na mesma hora, falou assim, nós cremos que Deus pode trazer a alma do Davi de volta. A gente sabia que a alma dele não tinha ido embora, mas na cultura e no entendimento do timorense, sim. E a gente queria trazer esse contexto. Nós cremos que Deus pode curar o Davi. Nós cremos que Deus pode restaurar a vida do Davi. E nós vamos louvar ao Senhor pela vida do Davi nessa manhã. E então ela chamou, pediu ao Patricino, era um aluno, e ele estava segurando a viola, o violão, e ela falou assim, Patricino, toca uma música. Mas ele estava estatalado, parado, como uma estátua, ele não conseguia se mover pelo ambiente de medo que estava naquele lugar. E ela olhou de novo, Patricino, toca uma música. E ele não conseguia se mexer. Ela, Patricino, toca uma música. Então, de repente, ele começou a tocar. E nós começamos a louvar ao Senhor naquela manhã. E começamos a exaltar o Senhor naquele lugar. E naquela mesma hora, o feiticeiro pegou as coisinhas dele e foi embora. Era um ambiente muito pesado.
de uma luta, uma batalha muito intensa que a gente estava vivendo naquela hora. Mas naquela hora a gente sentiu também a presença do Senhor e a liderança do Senhor através das nossas vidas ali. Porque Deus queria criar algo, mostrar algo para aquela comunidade e mudar a história e o pensamento e a cosmovisão daquele povo naquele dia. E então, quando o feiticeiro saiu, nós pegamos o Davi e nós levamos o Davi para a clínica na capital. Ficava mais ou menos umas 2 horas dali. 1 hora, 2 horas. Não me lembro exatamente. E o Davi passou a noite na clínica. E naquele dia à tarde, a nossa equipe saiu para o Ministério Infantil e o Ministério com os Jovens. E depois que a nossa equipe voltou para casa, no quintal da casa tinha um imenso porco sacrificado e repartido ao meio, em 2 bandas, jogado no nosso quintal. E eu acredito que devia ter sido o ritual da noite passada, quando a gente ouvia os tambores na casa sagrada, na cultura timorense. E quando a nossa equipe chegou naquele lugar, uma vizinha começou a vir gritando: não toque nesse porco! Não toque nesse porco! Somente o feiticeiro que pode tocar nesse porco. Se vocês tocarem nesse porco, vão ser atribuídas enfermidades e maldições e doenças na vida de vocês. Então tem que chamar o feiticeiro. E a gente viu que, mais uma vez, o diabo estava criando uma situação para que o nome dele fosse glorificado naquele lugar. Mas Deus tinha algo em especial para aquela comunidade. Deus tinha algo para ensinar para aquele povo naquele dia. Então Elisângela se levantou e falou: não precisa chamar o feiticeiro. Nós temos um Deus que é todo poderoso. E nós vamos orar, e nós vamos repreender toda maldição, toda enfermidade, tudo que não procede do Senhor. Nós vamos repreender, nós mesmos vamos tirar esse porco, vamos fazer o buraco, vamos enterrar. Para os alunos era uma batalha muito grande. Eles estavam totalmente debaixo do espírito de medo. Mas por causa da posição de Elisângela, então eles vieram, oraram e repreenderam, pegaram aquele porco, tiraram dali, foram na praia, fizeram um buraco e enterraram aquele porco. E não chamou o feiticeiro. Quando chegou no dia seguinte, o Davi voltou da capital. E quando ele chegou na aldeia, o povo todo correu para ver Davi. E quando ele chegou lá, o povo olhava e eles falavam assim: o Deus de vocês é muito poderoso. O Deus de vocês é muito poderoso, porque a alma dele tinha ido embora e agora a alma dele voltou. O Deus de vocês é muito poderoso. A luta foi gigante naquele dia. Nós sabemos, toda vez que eu lembro dessa história, e eu sinto como que foi a batalha naquele dia. Mas foi necessário para que a história daquele lugar fosse mudada. E para que a história de vidas também pudesse ser mudada. Durante muitos anos, aquela aldeia acreditava que o poderoso era o feiticeiro. E o diabo, de qualquer forma, queria glorificar a vida daquele homem naquela comunidade. Mas naquele dia, Deus levou um grupo de missionários naquele lugar, cumprindo o ID, para que a história fosse mudada, para que a situação fosse mudada. E o que a gente ouviu depois que nós saímos de lá de Beaço, foi que Deus fez um romper naquela comunidade.
E depois daquele tempo, as pessoas começaram a se converter e a procurar a Jesus e aceitar a Jesus. Houve um romper naquela comunidade, porque alguém estava lá. E eu quero trazer fechar com vocês sobre essa importância de missões. E esse chamado que Deus tem para a gente de fazer história e de mudar a história. Eu acredito que quando fosse contar a história de Beaço, provavelmente vai contar essa história que marcou essa comunidade. E Deus tá chamando pessoas para ser canal dele, em fazer história, em mudar história. Em nossos dias hoje, esse chamado não é um chamado individual, é um chamado para a igreja do Senhor. Uma igreja que se dispõe a ser canal do Senhor e ser canal de bênção nas nações. Uma igreja que se coloca na disposição para orar, uma igreja que se coloca na disposição para servir com os recursos, e uma igreja que, através disso, envia missionário às nações para fazer história e para mudar histórias. E eu acredito que, quando a gente vê esse contexto de Neemias, e quando nessa história que eu compartilhei com vocês, eu acredito que Deus traz para cada um de nós em que lugar que a gente pode estar, ou em qual posição que nós podemos estar nesse chamado de Deus para fazer história e para mudar história. E eu queria que você fechasse os teus olhos nessa manhã, e você colocasse diante de Deus e perguntasse a Deus: Deus, qual é a minha função nesse chamado? O Senhor está me chamando para ser um intercessor e para fazer história e mudar história através da minha oração? Ou o Senhor está me chamando para ser aquele que vai levantar os recursos, ou para ser aquele que vai dar os recursos, como foi com o rei Artaxerxes, para enviar Neemias e mudar a história de Neemias, porque recursos também mudam a história e faz história. Ou você é aquele que Deus está chamando para ir e enfrentar as situações e ser canal de Deus para mudar histórias e para fazer história nas nações, nas comunidades, na sociedade, no meio do trabalho, aonde você estiver. Eu queria que você parasse um pouquinho e fizesse essa pergunta ao Senhor: qual é a minha função, Senhor? Aonde que eu me encaixo nesse chamado do Senhor? E deixa Deus falar contigo. E se Deus falar com você, eu gostaria de que você se levantasse e viesse à frente para a gente orar e a gente fazer esse compromisso com o Senhor, juntos, de que a gente está nesse mundo para fazer história e para mudar a história. Eu quero dar esse tempo para você orar, pensar, e se Deus falar contigo, levantar e vir até a frente para a gente orar junto. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que toca, o Senhor é um Deus que age, e acima de tudo, o Senhor é um Deus que chama. Senhor, e para o Senhor não há limite. E o Senhor pode usar quem o Senhor quer. E nessa história a gente vê que o Senhor usou Neemias, mas o Senhor também usou a vida de um rei inimigo para ser bênção para o seu povo, Pai. Então, Senhor, para o Senhor não há limite. E o Senhor faz como o Senhor quer. E, Senhor, minha oração é que nessa manhã o Senhor esteja tocando corações. Mas que o Senhor esteja falando ao coração dos teus filhos, ó Pai.
E o Senhor esteja vindo como fogo ardente e tocando cada coração agora. E falando claramente, Senhor, como é que o Senhor quer usar a vida de cada um deles ali, Senhor. Senhor, e eu quero abençoar nessa manhã, Jesus, a vida dos meus irmãos ali, Senhor, no Japão. Uma igreja que é missionária, uma igreja que tem cumprido, Senhor, a grande comissão. Mas é uma igreja que o Senhor quer usar mais e mais, através da vida do pastor Sérgio, de sua família, através de cada membro ali, Senhor. E, Pai, eu quero te pedir nessa manhã a bênção do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Senhor, que o Senhor dê os recursos necessários para que eles venham, Senhor, a cumprir o chamado que o Senhor está colocando no coração de cada um deles ali, Senhor. Eu oro, Senhor, para que seja tão claro, Senhor, e que eles não venham a ter nenhuma dúvida, Senhor, de que é o Senhor que está falando. E que eles vão ver os recursos vindo, Senhor. E tudo sendo feito, Senhor, tão claramente na vida deles e através da vida deles. Então, Senhor, como servo do Senhor, eu peço a bênção do Senhor. Eu também os abençoo, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, use o Pai como canal de bênçãos. Usa, Senhor, como ferramentas vivas nas tuas mãos para mudar história e para fazer história. Eu oro no nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Pastor Sérgio, Pode dizer, pastor Vilásio. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer mais uma vez o convite, mas muito mais pela forma que vocês têm sido bênção nas nossas vidas. E a gente tem feito história e mudado história aqui no Timor-Leste, primeiramente graças ao nosso Deus, amado Deus, bom Deus, mas também através da vida dos nossos parceiros, a vida de cada um de vocês, que tem segurado as nossas cordas aqui no Timor-Leste. Então, nós queremos estender o nosso agradecimento e dizer que nós temos sido muito, muito abençoados por cada um de vocês. E a nossa oração é que o Senhor multiplique muito mais na vida de vocês aí. Amém? Amém, Forte abraço. pastor. Obrigadão. Ficamos muito felizes, não é, igreja? Ficamos muito felizes, recebemos essa palavra de todo o nosso coração. O Senhor te usou para falar conosco como igreja, e eu tenho convicção de que vai surtir efeito essa palavra, e logo, logo você vai receber notícias dela. Viu? Amém. Glória Vamos a Deus. ficar em pé, vamos Glória a adorar Deus. o Senhor.